Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos ao Centro Impacto. Quem somos? Somos um coletivo de profissionais que trabalham na área infanto-juvenil. Contamos com mais de 13 anos de experiência, diferentes áreas. Gostamos de pensar nisto de uma forma multidisciplinar e hoje trago novamente aqui a nossa Cristina, que faz parte da nossa equipa, para falarmos sobre assuntos muito específicos de como é que o coaching infanto-juvenil nos pode ajudar. E hoje, especificamente, vamos falar de vou chamar de uma dor que muitas vezes os pais têm, que é verem os seus filhos angustiados, frustrados, inseguros com a questão das apresentações orais em sala de aula, que são momentos muito importantes porque são momentos de avaliação e que acabam por contar para a nota final. E a verdade é que quando o desempenho da criança e do jovem não está a ser o seu melhor, acaba por não refletir as suas verdadeiras competências. Isto depois acaba por ser muito frustrante, quer para a criança e para o jovem, mas para os pais, que depois acabam por ficar até com um sentimento de impotência, por até saberem uma coisa ou outra que possa ser uma estratégia para os ajudar naquele momento, mas depois acabam por ficar sem ferramentas, porque depois não estão lá no aqui e agora durante a apresentação, e a criança vai lá estar e ela precisa efetivamente destas ferramentas, não é? E estava aqui a pensar, como é que o coaching especificamente pode ajudar a criança que chega àquele momento avaliativo e dê o seu melhor? Como? Bom, sim, então, coaching, nós trabalhamos um objetivo muito específico, não é? E, portanto, nós, através das perguntas e da definição do objetivo, ajudamos primeiro a clarificar o motivo. Muitas vezes a criança apresenta algum sentimento sobre este tema e apresenta receio, medo, mas não sabe especificamente do que é que se trata. Portanto, nós primeiro clarificamos o motivo e ajudamos a definir as estratégias para atingir esse objetivo, que seria estar mais calmo no momento das apresentações. O que é que pode ser o motivo? Portanto, estava aqui a pensar, pode ser, por exemplo, vergonha, claro, do que os colegas, os professores possam estar a pensar. Sim, exemplo. Pode ser essa vergonha, pode ser dificuldade em falar em público, porque muitas vezes quando se faz essa apresentação a criança tem que sair do seu lugar para ir para a frente da sala, portanto isso vai ter ali um momento de maior destaque perante a turma, não é? Portanto, todo esse receio de não saber a matéria em particular para apresentar o trabalho. Ou seja, não se terem preparado o suficiente. Portanto, a sensação de não terem sido suficientes, não é? Sim, portanto, temos aqui vários tipos de pensamentos associados a este momento de angústia. Claro, sim. Estava aqui a pensar, e temos aqui também algumas coisas também vamos identificando, não é? Pensamentos como: eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sei o suficiente, vão descobrir que eu não sou inteligente, não é? Consigo pensar nestas questões específicas. Sim. E em termos comportamentais, o que é que pode ser um sinal desta ansiedade nos miúdos? Pode ser dificuldade, por exemplo, muitas vezes dificuldade em dormir, certo? Não é? Dificuldade em dormir, dificuldade mesmo em falar perante a turma, ter essa sensação que não vai conseguir falar mesmo. Sim, e aquilo que muitas vezes as pessoas chamam de brancas. Sim, exatamente, vou ter uma branca naquele momento, não é? Sim, isso acontece muito, sim. A nível mesmo físico, não é? Sim, tipo, sim. Acabarem por suar das mãos, que muitas vezes é uma das queixas que trazem. Eu já tenho tido aqui várias situações em que os miúdos ficam muito constrangidos porque percebem que eles molharam a folha. E estava aqui a pensar outros aspectos a nível até de físicos, não é? De estarem a tremer? Estarem a tremer, sim, as dores de barriga, não é? No dia anterior, sim, ou mesmo no próprio dia, sim, portanto isso são tudo sinais
que refletem essa ansiedade, essa preocupação perante as apresentações na escola. Uhum. E estava aqui, que sentimentos é que tu identificas normalmente que acontecem nestas... Portanto, a criança está lá e, pondo assim por palavras mais concretas, o que é que te ocorre que possam sentir, pensar, sentimentos que eles tenham? Esse sentimento de realmente sentir que não é capaz, essa vergonha, o sentimento de ter medo da exposição, Sim. o medo de não ser capaz. Estava aqui a pensar, eu quando não tenho um bom desempenho, e lembro-me da miúda, ficava altamente frustrada. Claro, a frustração, sem dúvida. Não é? Ficava zangada, ficava mesmo triste. Sim, claro, mesmo triste, sim. Não é? Sim. Isto são tudo questões que levam a uma grande frustração da criança, sem dúvida. Essa tristeza, a visão que têm de si próprias não é a melhor, não é? A questão de depois também de estarem a defraudar as expectativas possivelmente dos pais, não é? A questão da nota, porque depois aquela apresentação conta para a nota, o que é que os pais vão dizer. E muitas vezes são crianças que até têm um ótimo desempenho escolar, são crianças esforçadas, são crianças atentas, mas que aquele momento específico devido à exposição as transtorna muito, não é? Sim. E estou aqui a pensar, isto depois a longo prazo altera até a percepção que eles têm deles próprios, que é, dizem que eu sou tão inteligente, mas depois nunca consigo ter o 5, aqui pensando no segundo e terceiro ciclo, ou dizem que eu sou tão conhecedor desta matéria e foi por isso que eu a escolhi para esta apresentação, cheguei lá e nem sequer fui capaz de dizer metade daquilo que eu sabia. E depois isto, a longo prazo, acaba por impactar de uma forma que altera, por um lado, a sua autoperceção, mas também depois a forma como eles vão ter, por exemplo, coragem para fazer o que quer que seja, eventualmente influenciar no caminho que acabam por tomar, claro. Não é? Pronto. Sim. E quem vir de fora pensa que é só uma apresentação da escola. Pois, lá está, mas não é só uma apresentação da escola. Em primeiro lugar, cada vez mais as apresentações na escola começam mais cedo. Nós já temos muitas crianças do primeiro ciclo que já fazem pequenas apresentações, não é? E portanto, isto, se não começarmos a trabalhar desde cedo, isto vai perpetuar a questão do medo, a questão da vergonha, a questão de toda esta situação que cria muito desconforto à criança ao longo da idade escolar. E portanto é importante perceber que não é só uma apresentação, é um momento que cria tensão àquela criança, é um momento que está a diminuir a sua autoestima, a sua confiança, e portanto é importante trabalhá-la assim e ajudar a criança desde logo a ultrapassar esta questão para que ao longo do desenvolvimento escolar vá tendo cada vez mais confiança, mais vontade até de apresentar os trabalhos. E vontade de aprender, de uma forma geral, não é? Porque se a escola se torna um local onde está associado tensão, pressão, angústia, quer dizer, a criança deixa de ter interesse na escola. Sem dúvida. E quando nós vamos analisar as apresentações dos trabalhos, isto é um momento maior, mas muitas das crianças que têm dificuldade a fazer as apresentações do trabalho também têm dificuldade em levantar a mão para responder a uma questão dos professores. Portanto, temos aqui a falar de muito mais do que aquele dia em que vai ser a apresentação do trabalho. Estamos a falar de questão de ter dificuldade de falar perante a turma, é verdade. de colocar a sua voz perante o professor, lá está, por todas essas questões que falámos anteriormente. E até me fazes pensar numa coisa, desculpa, estava aqui a pensar, da mesma forma que tu não tens a capacidade de te posicionar na apresentação, depois também interfere na capacidade de te posicionares, por exemplo, num grupo. Não é? Nos pares, principalmente aqui na adolescência. Não é, eu digo principalmente porque tem a ver aqui também com a etapa e com a identidade social, mas isto começa desde pequeninos. Mas depois, lá está, se tu não te consegues pôr com voz no grupo, tu vais-te sentindo inferior aos outros, vais-te sentindo com menos capacidade do que os outros e, portanto, acabas por estar aqui a alimentar um lado que pode até depois converter-se em algo mais profundo. Sem dúvida. Não é? Sim. Por isso é que é importante pensarmos nestas questões
muito mais de forma mais alargada, certo, não é? Portanto, certo. não é a apresentação do trabalho em específico. Esse pode ser um motivo e pode ser esse o objetivo O que nós motor, não trabalhamos. é? Sim. Pode ser aqui a alavanca para nós trabalharmos e para irmos à procura de uma ajuda, neste caso, não é? Mas depois, trabalhando a apresentação do trabalho, nós vamos estar a trabalhar muitas outras questões Sim. inerentes à vida do cotidiano da criança. Sim. Sim. Olha, eu vou aqui dar aqui algumas dicas e vou-vos dar aqui o que foi trabalhado também em conjunto, e nós gostávamos de deixar estas pequenas estratégias aos pais. Aceitar a ansiedade acima de tudo. O que é isto de aceitar a ansiedade? Não é vê-la e deixá-la fluir, porque aí nós não estamos a trabalhar a questão específica. Aceitar a ansiedade é dizer sim, ela existe, precisamos de pegar nela, e então de que forma é que pegamos nela? Pode ser através de um processo de coaching, mas depois em casa pode ser vê-la e abraçá-la e então passar então às dicas que eu vou dizer a seguir. Fazer uma preparação adequada. Quanto mais a criança treinar este momento de apresentação, mais ela percebe aquilo que são as dificuldades dela, as limitações dela, e mais rápido ela tem a oportunidade de agarrar esse conhecimento sobre si própria e treinar à frente de um espelho, à frente de alguém que esteja lá por casa, e portanto é criar a oportunidade antes, que é para ela de alguma forma ir treinada para o momento específico, não é? A antecipação é fundamental, não é? E ajudarmos a criança a preparar-se em casa, não só preparar-se a saber o tema, sim, a estudar, a estudar, mas a fazer essa preparação de postura, de apresentação, de ajudá-la a falar mais alto. Isso é uma das coisas que nós fazemos muito nas sessões de coaching, não é? Quando temos esta questão, que é ajudar a criança mesmo a ver-se, a colocar as costas direitas, a postura, a falar mais alto. Portanto, tudo isso ajuda muito, porque muitas vezes a criança só precisa dessa ajuda, de saber como estar, como fazer. Dessa consciência, não é? Sim. Até, tu estavas a falar do corpo, a consciência corporal, da forma como ela se expressa corporalmente perante uma situação destas. Sim. Depois estar aqui a pensar, quanto mais preparada ela tiver, e estar mais preparada também significa uma organização, claro, do trabalho, não é? Estou aqui a pensar, fazer em cima da hora, qual é a probabilidade? Criar mais ansiedade, não é? Criar mais ansiedade, precisa de planeamento. Planeamento, sem dúvida. É importante também, enquanto pais, irmos ajudando aqui a fazer esse planeamento, sabermos quando é que a apresentação do trabalho vai acontecer e ajudar a criança a estruturar todo esse trabalho para que aconteça, para que o realize o mais antecipadamente possível e tenha tempo de lá estar, de se preparar, de treinar, de apresentar o trabalho lá em casa aos pais, aos irmãos, de fazer as perguntas necessárias. Exatamente. Uhum. E estava aqui a pensar, técnicas de relaxamento. É interessante para nós também passarmos aqui aos pais? Claro, acho que sim. As técnicas de relaxamento vão ajudar também a dar-nos essa maior consciência à criança de que, ok, eu posso estar nervosa, está tudo ok em estar nervoso, não é? Agora, o que é que eu vou fazer com esse nervosismo? E dar-nos pequenas ferramentas como a respiração, como a visualização positiva do momento em que vai estar a fazer essa apresentação, portanto, ajudar-nos. E quando falamos de visualização, é mesmo isto, não é? Que exatamente. É fechar os olhos e quase projetar um filme numa tela e ver-se naquele momento, certo? Sim, ver-se naquele momento, ver como é que vai estar a apresentar, ver o que é que está a sentir naquele momento, ver como é que o corpo dela vai estar. Portanto, tudo isso é muito importante para a criança entrar dentro desse cenário e todo o seu corpo estar a sentir isso. Sim. Estava aqui até a pensar, uma das coisas que podem visualizar é como é que os professores e os colegas estão a reagir. Então aí já se pode treinar como reagir àquilo que serão as reações deles. Portanto, toda esta antecipação do momento. Claro que, quando falamos de antecipação, pensamos assim, mas isso não gera mais ansiedade ainda? É possível. Então, nós também percebemos que tipo de ansiedade é que existe e podemos fazer então esta gestão deste nível de ansiedade que poderá aparecer. Sim, sem dúvida. E colocar a criança nesse cenário futuro vai ajudá-la também a criar
ter as estratégias de dizer, ok, eu já senti isto, quando exatamente, está, não é? E o que é que eu fiz nessa altura, não é? E essa preparação vai ajudar-me. Ok. Uma última dica que nós deixamos, que é muito importante e que por vezes é esquecida, que é a qualidade do sono. Sim, sem dúvida. Não é? Porque nós também sabemos que hoje em dia é muito fácil eles rapidamente terem um telemóvel e estarem até, e nós vemos isto imenso nas sessões, eles ficam até às tantas a ver Reels, a ver TikToks, a ver uma série de coisas, só que enquanto a qualidade do sono não for adequada, todas as aprendizagens que eles possam ter feito, todas as estratégias que possam ter sido treinadas, vão estar comprometidas. Sim, sem dúvida. É importante nós passarmos essa preocupação do sono, porque o sono influencia imenso a qualidade do dia-a-dia da criança. E, portanto, uma criança que no dia a seguir tem uma apresentação para fazer, tem que ter uma boa noite de sono, senão vai estar cansada, vai estar com menos atitude, vai lembrar-se menos das estratégias todas que teve anteriormente. Portanto, uma noite de sono é fundamental. Exatamente. Portanto, há aqui uma outra coisa que eu queria, que nós já temos falado, mas queria só fechar aqui o nosso vídeo com este pensamento, que é: quais são as consequências de nós não intervirmos? Qual é o problema de nós não pegarmos nesta situação específica e o que é que poderá acontecer? Sim, é um bocadinho o que já falámos anteriormente, não é? Portanto, se nós não pegarmos nesta situação desde já, nós não vamos ajudar a nossa criança a ultrapassar estas questões da ansiedade perante apresentações em público, perante falar. Portanto, vamos estar aqui a dificultar a confiança, a autoestima, vamos pôr em causa mesmo a sua postura no futuro, não é? As apresentações que vai ter que fazer no trabalho, Sim. no dia-a-dia, na forma como se coloca nos grupos, na forma como se vê ela própria. Certo. Vai ter um grande impacto não só na vida escolar, mas também na sua vida profissional, na vida pessoal ao longo do tempo, porque vamos estar aqui a trabalhar confiança, vamos trabalhar a autoestima, vamos trabalhar a sua postura perante a vida e perante os desafios também. Portanto, estamos a fazer prevenção. Sem dúvida, estamos a fazer prevenção. Certo. Eu acho que sim. Olha, há aqui um lema que o Centro Impacto cada vez quer mais deixar-vos. E isto pode parecer um pouco clichê, mas isto é mesmo um sentimento que nós temos cá, que é esta questão de uma pequena mudança hoje tem muito impacto no amanhã. E lá está, aquilo que pode parecer só um grãozinho hoje, depois é um areal. Sem dúvida. Não é? E isto é uma filosofia de vida que vocês podem levar convosco, devem levar convosco, porque de facto são os pequenos feitos que depois têm realmente muito impacto. Certo? Sem dúvida. E portanto nós queremos o melhor para os nossos miúdos e portanto se tiverem questões, se tiverem dúvidas, se tiverem as tais dores que nós falámos aqui ao princípio, desta angústia, esta muito grande vontade de querer ajudar os vossos filhos, os vossos alunos também, porque isto não é necessariamente para pais, também podem ser para todas as pessoas que trabalham da comunidade educativa e que trabalham com crianças e jovens e, portanto, não hesitem também a fazer-nos perguntas, se assim precisarem, e convido-vos a fazer, a subscrever o canal, convido-vos a fazer like neste vídeo e pronto, e cá estaremos com o vosso apoio também deste lado, vai-nos motivando a estar aqui deste lado e, portanto, até à próxima. Até à próxima.